Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes, professor de matemática, e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprender operações com números reais. E assim, dessas operações com números reais, a gente já sabe um monte de coisa. A gente já sabe um monte de coisa. Por quê? A gente já estudou números naturais, números inteiros, números racionais. A gente já cansou de fazer operações com esse tipo de números. Então, o foco hoje vai ser nos números irracionais, tá? E aí, para a gente poder focar nos números irracionais, eu vou dar um passinho para trás, tá? Para poder tirar umas dúvidas, relembrar alguns conceitos e depois a gente vai para a parada que vai ser operações com números reais, tá? E, irracionais, quer dizer. Então, galera, vamos lá? Vamos nessa? Bora, bora, bora? Bom, vamos lá. Então, ó, hoje a nossa aula vai ser operações com números reais, mas o nosso foco vai ser nos irracionais, tá? Mas a gente já vai chegar lá. E aí, para a gente fazer isso, chegar lá, eu vou botar aqui, ó, Vamos lembrar rapidinho sobre radiciação. Coisa rápida, coisa simples, que é o seguinte, ó. Se eu escrevo raiz cúbica de 8, né? Só lembrando aqui, ó, radicando, né? Radicando o elemento 8 que está dentro da raiz, índice é o cara que está fora aqui, né? E aí, para a gente poder resolver isso, uma alternativa é pensar que número que é elevado ao cubo é igual a 8. Aí, por tentativa, a gente chega que 2 ao cubo é igual a 8. E aí quer dizer que esse resultado aqui é 2. Então quer dizer que a raiz cúbica de 8 é 2, tá? Então a raiz aqui, o resultado a gente chama de raiz. Beleza. Tá. Só que assim, eu falei por tentativa, né? Mas, pô, tentativa não é legal, porque quer dizer que a gente vai ficar tentando e muito trabalhoso. Então, ó, calculando a raiz usando fatoração. Cara, isso daqui a gente vai usar uma grande parte da aula, tá? Então, assim, vale a pena a gente relembrar com calma isso daqui. Então, ó, por exemplo, se eu venho aqui e falo, ó, eu quero a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144, usando a fatoração, significa que a gente escreve um número, coloca aquele tracinho assim, e vai dividindo por números primos, né? Então, ó, vou começar pelo 2. 144 dividido por 2 vai dar 72, que dividido por 2 vai dar 36, que dividido por 2 vai dar 18, que dividido por 2 vai dar 9. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Aí a gente pega, forma duplas, porque a gente está falando de raiz quadrada, né? Então uma dupla de 2, outra dupla de 2 e uma dupla de 3. Aí a gente pega cada um desses elementos e multiplica. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Tá? E aí, se for raiz cúbica, tipo, exemplo 2, Bruno. Exemplo 2, estou falando raiz cúbica. Raiz cúbica, por exemplo, de 1000. Ah, Bruno, eu já sei qual é a raiz cúbica de 1000. Mas vamos fazer a faturação aqui, que é legal. Ó, 1000, coloca o tracinho e vamos dividindo. Ó. Por 2 vai dar 500, por 2 vai dar 250 o resultado, por 2 vai dar 125. Aí não dá mais por 2, aí também não dá por 3, mas dá por 5. Aí vai dar 25, por 5, 5, e por 5, 1. Só que como agora a gente está falando de raiz cúbica, a gente forma trios, ó. Um trio de 2, um trio de 5. Aí a gente vai ter 2 vezes 5, 10, tá? Beleza. Show de bola. Então lembramos aí como é que a gente calcula raiz usando fatoração. Agora o que a gente vai fazer? Vamos relembrar uma outra coisa aqui, ó. O que a gente vai relembrar? A relação entre
potência com expoente fracionário, tá? Lembra? Se não lembra, não tem problema. A gente fala aqui, ó, tudo de novo. Fracionário e a radiação. Como é que funciona aqui a ideia? Tá? A ideia é a seguinte. Se eu tenho aqui uma potência A elevado a uma fração, eu vou botar m aqui em n aqui, isso daqui é a mesma coisa que a raiz de A. O cara que está no denominador vai ser o índice dessa raiz, ou seja, aqui vai entrar um n, e esse numerador que está aqui vai entrar no expoente, aqui vai ser m, tá? E aí, ó, só para a gente treinar, exemplo, se eu tenho 3 elevado a 2/3, 2/5, seja, ó, a gente escreve a raiz, coloca o 3 lá dentro, ó, o denominador, que é o que está embaixo, vai para o índice da raiz, e o numerador vem aqui para o expoente, 2. Ah, Bruno, e se for, sei lá, 5 elevado a meio? 5 elevado a meio, coloca a raiz, coloca o 5, o 2, que é o denominador, vem para o índice, e aquele 1 que está lá em cima vem aqui para o expoente. Só que a gente vai combinar aqui. Raiz quadrada a gente não precisa escrever esse 2, e a potência aqui a gente também não precisa botar esse expoente 1, tá? Beleza? Então, é isso. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora aprender a fazer algumas simplificações. Então, ó, vou botar aqui, ó, a simplificação de radicais. Tá? Como é que vai funcionar? Simplificação de radicais, né? O que é? Eu vou vir aqui e vou colocar. Eu tenho, por exemplo, a raiz de índice 9 de 2 elevado a 6. Cara, voltando isso para a ideia de fração, né, de expoente de potência com expoente fracionário, isso daqui é 2 elevado a uma fração, ó, 6 fica aqui e 9 fica aqui. Aí tá vendo a fração que surgiu aqui, ó? Cara, toda fração você tem a possibilidade de simplificar. Então, por acaso, aqui, ó, é uma fração que eu poderia simplificar, ó, dividir por 3. E aí, quando você faz isso, você vai encontrar 2 elevado a 2/3. Só que assim, vamos combinar que isso daqui, voltando para a ideia de raiz, vai ser a raiz de 2, e aí o denominador vem para o índice e o numerador vem aqui para cá, ó, para o expoente. Só que assim, isso daqui é um método que a gente acaba passando, ó, da fração, vai para a potência, para poder ver a fração, simplificar a fração para voltar para cá. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse caminho aqui direto. Como é que funciona aqui esse caminho aqui direto? A gente pega, ó, 9, 2, 6. Eu posso vir aqui e simplificar direto, ó, esse índice com esse expoente. E aí a gente vai encontrar o mesmo raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Então, assim, o porquê está aqui, ó, mas a gente pode fazer numa etapa só. Então, ó, vamos treinar aqui, ó. Se eu pego e coloco aqui, ó, esse é o exemplo 1. Aí vamos lá, exemplo 2. Se eu coloco aqui, ó, raiz de índice 15 de 2 elevado a 10. Você vai olhar e vai falar, pô, calma aí. Se aqui é 15 e aqui é 10, dá para dar aquela simplificada bonita, hein? Dá para dividir aqui por 5, dá para dividir aqui por 5. Vai ficar 15 dividido por 5 dá 3, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Ó, ficou assim. Lindo?
Ah, lindo, né? Exemplo 3. Se eu coloco assim, ó, raiz de 2 elevado a 6, e o índice aqui era para ser 4. Bruno, dá para simplificar esse 4 aqui por 2 e esse 6 aqui também por 2. Então, ó, eu vim aqui e coloquei 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Então, ó, o que a gente pode fazer é simplificar índice e expoente, né? Isso é simplificação de radicais. Mas o que a gente pode fazer também? A gente pode, e aí vem a parte mais bonita, pessoal, mais bonita disparada, que é simplificando o radicando. Ó, simplificando o radicando. Aí, ó, como é que vai funcionar? Você sabe que quando você pegou e fez aquele raiz quadrada de 144 lá na folha anterior, lá no início do problema, né? A gente fatorou 144, né? Aí ficou assim, ó, 2, 2, 2, 2, 3, 3, né? E aí a gente fez da maneira prática, que é formar duplas, tá? E já colocar aqui o resultado. 2 vezes 2 vezes 3. Mas o que a gente pulou aqui quando a gente fez lá da maneira prática? A gente pulou o seguinte, a gente separou essa raiz quadrada em várias raízes quadradas, tipo a raiz quadrada de 2 ao quadrado quando a gente fez a primeira dupla, a raiz quadrada de 2 ao quadrado quando fez a segunda dupla, e a raiz quadrada de 3 ao quadrado quando fez a segunda dupla. E depois a gente simplificou aqui, ó, tuf, tuf, a potência aqui, o expoente 2 com o índice da raiz, né, como se a gente tivesse aqui, ó, dividindo por 2 e dividindo por 2, o que a gente visualizou aqui, né? E a gente foi fazendo isso aqui, ó, em todas para chegar nessa situação, tá? Só que aí qual vai ser a parada? A parada é que a gente vai fazer essa simplificação não só nas situações que dão uma raiz exata. A gente vai fazer isso também em valores que são os irracionais, né? Em números também irracionais. Então, por exemplo, se eu pego 8 e fatoro, eu vou encontrar 2, aí dividiu por 2 deu 4, aí dividiu por 2 deu 2, aí dividiu por 2 deu 1. Aí, ó, eu vou fazer esse primeiro 8 de duas maneiras. A maneira estendida e depois a gente vai fazer a maneira direta, tá? Aqui a gente não formou a primeira dupla, então quer dizer que a gente conseguiu separar em raiz quadrada de 2 ao quadrado. Só que aqui esse 2 ficou faltando, ó. Então ele não formou dupla com ninguém. E aí, pô, se ele não formou dupla com ninguém, olha o que vai acontecer, ó. Esse 2 aqui, ó, eu vou conseguir simplificar. Então quer dizer que eu consigo reescrever ele só como 2. Né? A raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2. Só que esse raiz de 2 que está aqui não deu para simplificar com ninguém. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou repetir. Tá? Então essa daqui é a maneira estendida. Qual seria a maneira prática aqui? A maneira com atalho? A maneira com atalho seria fazer isso daqui. Ó. A gente fatorou, aí aqui a gente formou dupla, né, na fatoração. A gente formou dupla aqui, ó, na fatoração. Ó. Aí esse 2 que foi, a gente formou dupla na fatoração, vem para cá. Esse 2 que sobrou aqui, que eu não consegui formar dupla com ninguém, ele fica dentro da raiz, porque ele não formou dupla, ele sobrou, então ele não conseguiu sair. Bruno, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Ó, raiz quadrada de 12. A gente pega o 12 e fatora. Aí, ó, dividiu por 2 deu 6, dividiu por 2 deu 3, dividiu por 3 deu 1. Aí o que a gente combinou? O que formar dupla é o que vai conseguir calcular a raiz quadrada. O que não formou dupla vai ser o que não conseguiu formar, então vai ficar dentro da raiz. Então isso daqui vai ser 2
raiz de 3, escrevendo de uma maneira simplificada. Calma aí, Bruno, quero mais, quero mais. Então tá, vamos lá, raiz de 18. Eu vou pegar 18 e vou fatorar. Ó, dividiu por 2 deu 9, dividiu por 3 deu 3, dividiu por 3 deu 1. O que a gente combinou? Primeiro procura dupla. Ó. Aqui tem uma dupla de 3. Então quer dizer que o 3 saiu da raiz. Aí agora, ó, esse 2 não formou dupla. Se ele não formou dupla, ele vai continuar dentro da raiz. Beleza? Porque a gente não conseguiu. Formar dupla não conseguiu com a raiz quadrada. Calma aí, Bruno. Quero mais um, porque acho que vou conseguir fazer. Então vai lá. Vai, ó. Botar aqui, ó, raiz quadrada de 20. Aí, ó, pausa o vídeo e faz você. Beleza. Aí agora que você fez, ó, confere aqui comigo, ó. Pega o 20 e fatora. Dividiu por 2 deu 10. Dividiu por 2 deu 5. Dividiu por 5 deu 1. A gente forma a dupla primeiro. Formamos uma dupla de 2. E teve um cara aqui que sobrou. Esse cara que sobrou vai ficar aqui quieto. Não é dele. Beleza? Show. Só por desencargo de consciência, eu vou botar aqui, ó, raiz quadrada de 72. Bom, vamos pegar 72 e vamos fatorar. Ó, escrever 72 aqui e vamos fatorar. Ó. Dividiu por 2, 36. Dividiu por 2, 18. Dividiu por 2, 9. Dividiu por 3, 3. Dividiu por 3, 1. Aí, ó, primeiro a gente forma a dupla. Ó. Formei uma dupla aqui de 2. Aí anotei aqui. Aí depois formei aqui uma dupla de 3. Aí eu anotei aqui. E sobrou aqui esse raiz de 2. Só que o que acontece? Esse 2 e esse 3 sempre vai estar multiplicando, porque fatoração, na verdade, é separar em fatores. Fatores são o quê? Os elementos da multiplicação, lembra? A ordem dos fatores não altera o produto. Então ó, sempre o que sobrar, sempre quando você conseguir tiver mais do que um elemento, vai entrar multiplicando. Então isso daqui vai ser, ó, 6 raiz de 2. Beleza? E aí a gente simplificou o radicando. Então a gente pode reescrever o raiz de 72 como 6 raiz de 2. Belezinha? Lindo, né? Agora, vamos passar de página aqui. Por quê? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer operações com radicais, tá? E aí, o que acontece? Para fazer operações com radicais, né, a gente está falando desses números irracionais. A primeira que a gente vai falar vai ser de soma e subtração, tá? Aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, só vai rolar se o radicando e o índice forem iguais. Como assim, Bruno? Como assim? Então, exemplo 1. Olha para esse elemento que está aqui. Qual é o radicando dele? O radicando dele é 2, que é o número que está dentro da raiz. E o índice daqui está omitido, também é 2. Agora, se eu peço para você somar com 4 raiz de 2, olha para esse radicando daqui, também é 2, é igual ao radicando, e o índice aqui também está omitido, também é 2. Então quer dizer que eu posso fazer isso. E aí como é que a gente faz? Aqui é como se tivesse uma multiplicação, né? Então, a maneira estendida seria, vamos colocar raiz de 2 em evidência e vamos somar o que sobrou. Se eu botei raiz de 2 aqui em evidência, sobra 3. Se eu coloquei raiz de 2 aqui em evidência, sobra 4. Sobra 4.
Então, basicamente, a gente faz 3 mais 4 e repete o raiz de 2. Só que a gente coloca um número na frente do radical para ficar bonitinho, tá? Para manter um padrão. Então, 7 raiz de 2. Calma aí, Bruno. Deixa eu ver se eu entendi. 5 raiz de 3 menos raiz de 3. A gente vai repetir esse radical, porque o radical está igual, né? Está igual o radical, o radicando, está igual o índice, né? Tá idêntico isso daqui, ó, tá idêntico. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a conta com a parte numérica. A parte numérica aqui é 5, aí é uma conta de menos, e aí tem um número aqui que está omitido. Quando esse número está omitido e tem uma multiplicação, tem um 1 escondido ali, né? É 1 raiz de 3. Então a gente vai fazer 5 menos 1 raiz de 3, que vai ser 4 raiz de 3. Ah, Bruno, mentira que fazer conta com radicais é só isso. Cara, é só isso. Só que às vezes você tem que dar uma arrumadinha, né? Como assim você tem que dar uma arrumadinha? Imagina que você pega isso daqui, ó. Raiz de 8 mais raiz de 18. Você vai olhar num primeiro momento e você vai falar, pô, tá diferente. Só que assim, tá diferente, mas esse 8 e esse 18 não tá simplificado, né? Dá para simplificar. E aí como é que a gente simplifica? Ou a gente volta lá naquela folha anterior, ou a gente faz aquela fatoração, ó. Dividiu por 2 deu 4, dividiu por 2 deu 2, dividiu por 2 deu 1. Aí, ó, lembra, forma dupla, quem formou dupla sai, quem sobrou fica. Então, esse raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Aí depois, para o 18, vamos aí, chegar esse daqui um pouquinho para o lado. Para o 18, fatora. Dividiu por 2 deu 9, dividiu por 3 deu 3, dividiu por 3 deu 1. Aí, ó, lembra, quem fez... Opa. Lembra, quem fez dupla sai, quem fez dupla sai, quem não fez dupla fica, quem não fez dupla fica. Então, ó, o que ele pediu para fazer aqui é 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Aí você vai pegar e vai fazer 3 mais 2, 5 raiz de 2. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Lindo demais, né? Beleza. Agora eu vou pegar e vamos falar sobre multiplicação. Vou botar aqui, ó, multiplicação e divisão, né? Já vai tudo de uma vez, e divisão, tá? Quando a gente está falando aí de radicais. Para isso acontecer, se a gente estiver falando da multiplicação, tem que ter expoente igual, né? Tem que ter expoente igual. Era uma das propriedades que a gente viu na última aula. E na divisão, na multiplicação, calma aí, misturei tudo. Calma, paga isso. Tem que ter, a gente está falando de radicais, tem que ter índices iguais, tá? Índices iguais, por quê? A gente está falando de radical, né? Então o índice dessa raiz tem que ser igual, tá? Mas, Bruno, se eu quiser transformar essa radical aí para poder transformar em potência, aí vai ter que ter expoente igual, né? Lembra? Expoente fracionário. Mas, cara, sem necessidade nenhuma de fazer isso, tá? É bom a gente fazer sempre no mesmo formato, tá? Então aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3. O que significa sempre no mesmo formato? Multiplicar raiz com raiz. Ah, Bruno, eu posso multiplicar raiz com potência? Cara,
recomendo você pegar isso e transformar em raiz. Facilita a sua vida. Para que você vai querer complicar, né? Facilita, facilita. Estou aqui para facilitar. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, qual vai ser a ideia? A gente vai olhar, vai falar assim, pô, o índice é igual. Então, sucesso. Pega e multiplica. 2 vezes 3 e repete esse índice. Isso aqui é a raiz de 6, tá? Show. Mas, Bruno, e se eu tiver assim, ó, 2 raiz de 3 vezes 4 raiz de 5? Não pisca. Não pisca. Presta atenção. Você vai pegar o número que está aqui fora e multiplicar pelo número que está aqui fora. Ou seja, 8. Então, assim, ó, 2 vezes 4, 8. E você vai pegar o número que está dentro da raiz, o número que está dentro da raiz. Ou seja, vai ficar aqui dentro da raiz. 3 vezes 5, 15. Sério mesmo? Multiplicar é só isso? Sim, multiplicar é só isso, tá? E aí, ó, vou colocar um exemplo aqui, ó, para você ver se você pegou mesmo, ó. 2 raiz de 6 vezes 3 raiz de 10, tá? E aí, vamos lá. Quem tá fora com quem tá fora, 2 vezes 3, 6. Quem está dentro com quem está dentro. Raiz de 6 vezes 10, que vai ser raiz de 60. Só que o que eu quero combinar com vocês também é o seguinte, às vezes, o resultado que você vai encontrar, você vai olhar um radicando e vai falar, pô, esse radicando aí tá meio esquisito. Será que dá para escrever ele mais bonitinho? Então, como é que você vai saber? Só se você pegar e faturar ele. Então, ó, 60 dividido por 2 vai dar 30, que dividido por 2 vai dar 15, que dividido por 3 vai dar 5, e por 5 vai dar 1. Aí, ó, o 6 já estava aparecendo aqui, vou deixar ele quieto. Agora, vamos lá, quem formou dupla aqui, pessoal? Quem formou dupla, tá aqui de vermelho, ó, formou dupla esse 2. Então, quer dizer que esse 2 saiu da raiz. Quem não formou dupla? Não formou dupla nem o 3 nem o 5. Então quer dizer que o 3 e o 5 vão ficar dentro da raiz. Aí, ó, arrumando isso daqui, vai ficar 6 vezes 2, 12. E 3 vezes 5, 15. Ficou 12, raiz de 15. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Coloca aqui, Bruno. Tô curtindo. Bruno, entendia. Bruno, não entendia. Escreve nos comentários, galera. Participa aí. Coloca aí. O que você tá achando? Se a aula tá tranquila, se a aula tá fácil, se a aula não tá tranquila. Vai me avisando. E aí, ó, como eu coloquei multiplicação e divisão, eu vou fazer uma conta de divisão aqui para você, ó. Só que assim, essa conta de divisão, você já suspeita como é que vai fazer, né? Ó, você vai pegar, ó, quem tá fora com quem tá fora. Aí vai ficar 15 dividido por 3, que dá 5. E vai pegar quem está dentro com quem está dentro. Raiz de 10 dividido por 5, que vai dar raiz de 2. Pronto. Fizemos a divisão. Belezinha? Cara, a gente já aprendeu a fazer soma, subtração, multiplicação, divisão. E aí, para completar, para ficar bonito, a gente vai fazer aqui, ó, potenciação, e depois a gente fala de radiciação, tá? Pessoal, potenciação, como é que vai funcionar, tá? Vou colocar aqui um primeiro exemplo, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Isso daqui vai ser uma situação que vai aparecer muito pra gente, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Isso daqui vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada. Olha lá, o expoente
2 é o expoente desse 3. E aí, ó, vamos fazer na maneira estendida primeiro, tá? Se eu transformo isso em potência, com fração aqui no expoente, esse 2 do índice vem para o denominador e esse 2 que está aqui no numerador, no expoente, vem para o numerador. Tá vendo fração? Fração dá para simplificar, né? Deu para simplificar aqui por 2 e deu para simplificar por 2. Então aqui, ó, a gente encontrou basicamente o 3. De maneira prática, o que a gente poderia ter feito era ter simplificado essas duas coisas que são iguais, né? O índice da raiz com esse daqui, né? Foi uma das simplificações que a gente aprendeu lá na parte de simplificação. Só que se for diferente, por exemplo, raiz cúbica de 2, isso daqui é o quadrado, aí não tem muito o que fazer, tá? Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, e é isso. Não dá para fazer mais nada aí, tá? Bruno, e se eu pegar e escrever assim, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Opa, como é que eu pulei aqui, ó? Raiz cúbica de 2 elevado a 4. Pessoal, aqui quer dizer que esse 2 ele vai ficar com o expoente 4. E aí o que vai acontecer? Se a gente para, e eu até pulei um exemplo aqui na simplificação aqui de raiz cúbica, então é bom que eu vou mostrar agora, tá? Esse número que ficou aqui, 2 elevado a 4, ele é o famoso 16, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, se você pegar e fatorar esse de 16, vai dar esse 2, 2, 2, 2, 2 que a gente tinha aqui. E como é raiz cúbica, a gente tem que formar trios, né? Então aqui forma um trio de 2, então quer dizer que o 2 vai sair da raiz, e aqui foi o cara que sobrou, né? Se esse daqui é o cara que sobrou, quer dizer que ele vai ficar dentro da raiz. Então, ó, a gente simplifica também raízes, né? A gente também simplifica raízes independente do índice. A única coisa que vai mudar é o índice que está aqui vai dar a quantidade de elementos que a gente vai marcar ali, tá? Beleza. Agora aqui, o passo completo aqui seria ter separado isso daqui em 2 elevado ao cubo vezes 2. Não, Siri, eu sei que 2 ao cubo é 8. Aí, ó, 2 ao cubo vezes 2. Aí, beleza. Por quê? Esse pedaço que está aqui a gente consegue calcular a raiz, né? Porque a gente simplifica. E vai dar o 2. E esse 2 aqui é o 2 que sobrou, tá? Até me desconcentrei aqui com a Siri aqui falando. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Se eu pego e escrevo alguma coisa assim, ó, 2 raiz de 3, isso tudo ao quadrado. O que acontece? Esse quadrado ele é expoente de todo mundo. Ele é expoente do 2 e ele é expoente do raiz de 3. Você sabe que 2 ao quadrado é 4. E você sabe que essa raiz quadrada aqui dá para simplificar com esse expoente 2. Então vai sobrar um 3 ali. E 4 vezes 3 dá 12. Tá? Então vai ser essa ideia aqui quando a gente calcula a raiz, potência, de um radical que tem parte fora da raiz e parte dentro da raiz. Tá? É potência para os dois. Combinado? Beleza. E agora, para fechar, a gente tem aqui, ó, radiciação. Radiciação, cara, é muito pouco utilizada no que a gente vai ver, mas basicamente a gente tem uma raiz dentro de outra raiz. Então, vou escrever aqui, ó, alguma coisa assim. E tem a raiz cúbica da raiz quarta de 5. Qual vai ser a ideia? A maneira prática é você pegar esses índices e multiplicar.
tá? Aí vai ficar raiz 12 de 5, tá? Mas a ideia aqui é lá da potência de potência, né? Se a gente transforma isso em potência de expoente fracionário, aí depois a gente pega e acaba multiplicando essas frações e volta depois. Aqui não tem necessidade desse rolê todo. Então, galerinha, essa foi a aula de operações com números reais, mas assim, o foco foi totalmente nos irracionais, tá? Eu coloquei na lista uma lista de exercícios lá na descrição do vídeo, que é muito importante que você pegue, faça, antes de assistir a aula de correção, tá? Para quê? Para você treinar, ver se você entendeu, porque pode rolar uma dúvida, pode aparecer uma situação aí que você fique na dúvida, e aí na hora de corrigir você vai pegar e vai dar mais atenção ainda na questão que você ficou na dúvida, tá? Então, galera, vou pedir para você alguns favores, né? Baixar a lista, fazer a lista para poder assistir o próximo vídeo. Check. O que é fácil? Clicar naquele botãozinho lá de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os colegas, tá bom? Então, galerinha, por hoje é isso, tá? E até a próxima aula, a aula de correção. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.